Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 56 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Ele não é uma coisa só ambiental, tipo assim, o ambiente me estressa, eu fico me distraído. O cérebro de quem tem TDAH, ele funciona de forma diferente. Quem tem TDAH sabe, é uma zona, sua vida é uma bagunça. E você tem que ir no psicólogo pra aprender a lidar com essa bagunça, porque isso vai ficar com você pra sempre. Então tá, pessoal, apresentando os tripulantes dessa edição do podcast do blog Aparelho Elétrico, da newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis, a designer de marcas Dani Lima. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Henrique? Olá, pessoal, tudo bom? E do outro lado da extensão do aparelho, direto do estúdio criativo Thunder Rockets, o ilustrador Matheus Cristóvão. Tudo certo, Matheus? E aí, beleza? Hello! E o papo hoje aqui é sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A gente vai focar no assunto logo após os comentários e recados da direção. Será? Previously on Aparelho Elétrico. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 14 minutos e 56 segundos. Não desliga do nosso conteúdo, meu chapa. Receba os avisos de conteúdos novos no aparelho elétrico direto no seu e-mail. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Colabore com o Aparelho Elétrico. Você manda bem na escrita? Curte e compartilhar as coisas que aprende? Tem afinidades com temas como projetos paralelos, marketing, criatividade, produtividade, negócios, dinheiro. Então vem ser do time de colaboradores voluntários do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/colabore. Se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um up nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi: culpamos o mercado pela nossa própria incompetência? Isso foi uma dedada no olho, né? Cagação de regra fodida. E quem ranqueou alto nos comentários foi Alisson Lopes. Parabéns a todos! Minha percepção pra isso é a seguinte: por um bom tempo me incomodava porque os freelas vendiam muito barato e etc. E não fazia sentido pra mim. Até que comecei a pensar da seguinte forma: temos diversos cenários e diversos tipos de clientes. Sempre teremos os clientes que pagam R$100, por exemplo, e clientes que pagam aquilo que você cobra também, seja o valor que for. Acredito que tem cliente pra todo mundo. Exato, Alisson. Exato, cara. É bem como eu penso, assim. Eu acho que tu tem que entender que tipo de cliente que tu quer atingir. O teu negócio tá preparado para atrair clientes populares, clientes que são meio termo ou clientes que são premium, né? Aqueles que pagam mais, que exigem mais também. Que tipo de serviço tu tá entregando? Então, às vezes, eu acho que esse conflito acontece muito entre pessoas que estão em camadas diferentes ou que estão tentando atuar em camadas diferentes. Aí tá o cara lá que acredita que ele oferece um serviço premium brigando com o cara que tá lá atuando na camada popular, né? Então, tu tem que saber quem é o público-alvo do teu serviço, né? São clientes populares, clientes
clientes plenos, né, que a gente diz aí, que eu digo, né, clientes plenos são aqueles que estão no meio do caminho, que não são nem popular nem premium. Quem que tu quer atingir nessa maçaroca toda? De certa forma, todos prestam o mesmo tipo de serviço, eles concorrem, mas eles não concorrem diretamente. Não concorrem diretamente. Então, se tu souber embalar bem o teu negócio, cuidar bem do teu marketing, cuidar bem da tua imagem, o cliente que é popular já vai te olhar e vai pensar, esse cara aí não é pra mim. Esse cara não, eu não consigo contratar esse cara. Eu vou pra um outro cara. Então, se também acontece muito de clientes muito populares ficarem te procurando, tu passa o orçamento, o cliente se assusta com o orçamento, cara, toma cuidado porque alguma coisa na tua imagem não tá sendo bem passada. Se isso tá acontecendo muito, né? A galera começa a reclamar, porra, os clientes não querem pagar, os clientes não sei o quê. É tu que tá atraindo os clientes errados. Provavelmente a culpa é sua, meu amigo. Desculpa dizer isso. Mas é o marketing que não tá bem feito, é a tua imagem que tá sendo passada que faz aquele cliente pensar que ele pode te contratar, né? Acho que dá pra reduzir isso. Eventualmente sempre vai vir um cliente ou outro que, né, que ele não tá bem ligado em como que a coisa funciona e vai acabar contactando um freelancer que não é pra ele, né, que ele não consegue pagar por aquele freelancer ou, né, enfim. Mas tem que se ligar nisso. O mercado, ele não compete todo entre si, ele tá dividido nessas camadinhas aí que a gente sempre vem falando. Vamos em frente aí, comentário do Alan Dennis. Parabéns a todos. Muita coisa bacana foi falada. Entendo perfeitamente o desabafo quando falam da preguiça de se aprimorar, de pesquisar, etc. Mas o que tenho aprendido ao longo da minha carreira e vida também, né, é que as pessoas têm personalidades e temperamentos diferentes, e isso pode determinar a iniciativa ou a falta dela. Beleza, com certeza, Alan. Para algumas pessoas é inconcebível ligar para um cliente, fazer uma contraproposta, tomar iniciativa, se colocar em situação de conflito ou estresse. Poderia dizer que essa pessoa não pode ser freelancer. Tem que ter, né, para ser freela, para trabalhar de forma independente, o cara tem que ter certas características, com certeza. Mas se ela tiver alguém que faça essa parte pra ela, quem sabe? As variantes são muitas, mas com certeza há os preguiçosos e aventureiros, gente tentando ganhar a vida só sentado no computador. Criou-se uma ilusão de que se ganha dinheiro assim, numa boa. Outro dia um cara maldito, kkk, abriu um pedido de trampo no Get Ninjas e eu comprei o pedido dele só para ele me perguntar: então, queria saber como é essa vida de web designer freela. Sou formado em não sei o que e gostaria de me aventurar nisso. Dá pra ganhar dinheiro? Os paraquedistas, né, cara? Que nem a Carol Machado gosta de dizer. Rapaz, imaginem o meu espanto e raiva. Mas aí respirei fundo, dei um tempinho aí, pensei: o que Jesus faria no meu lugar? Me esforço em fazer a mim mesmo essa pergunta para me esforçar em proceder da melhor forma. Me convenci dizendo para mim mesmo: não custa nada dar algumas informações. Já me queixei tanto de, no meu início, não ter blogs como esse, não ter conteúdo em vídeo, nada em português, e os caras guardarem as 7 chaves o que sabiam. Boa, Alan, boa. A gente tem que compartilhar o que a gente sabe, né, cara? Eu acho que não tem essa de ficar guardando o seu segredinho, o pudinzinho só pra si, né? Com certeza, isso aí é bem o que o Vinão falou, né? No último podcast, se eu não me engano, ele falou isso, que as pessoas têm que conversar mais, né? Entre elas. Os profissionais mais velhos têm que instruir mais os iniciantes, os novatos. Assim, a gente acelera a curva de aprendizado deles e a gente preserva, digamos assim, esse mercado um pouquinho mais, né? A gente preserva e a gente valoriza o mercado um pouquinho mais. Entre outras coisas, o que falei pra ele foi que se ele quisesse se aventurar, recomendo nem tentar, porque é uma área que exige constante aprendizado, lidar com clientes todo o tempo, estar antenado a muitas coisas e muitas das vezes não entra o dinheiro esperado. Vai ter situações no início que você vai pegar trampo por um preço muito baixo ou até de graça para poder criar um portfólio, realidade de quem está iniciando. Aí ele respondeu algo parecido com: ninguém está disposto a explicar essas coisas como você e a gente fica sem saber o que fazer. Vou pensar direitinho se entro mesmo nessa área ou não. Deu umas dicas rápidas, passei alguns links de blogs diversos, inclusive do aparelho, e não soube mais o que aconteceu. Na minha humilde opinião, os profissionais experientes devem levar o pessoal iniciante a pensar se é isso mesmo que querem e dizer os prós e contras, trazer o cara para a realidade. Daí pra frente, vai dele buscar as informações e ou fazer as perguntas certas. Como eu falei antes, a gente vai preservar o mercado e vai fazer com que essa curva dos novatos seja mais rápida, né? Então a gente vai aproximar, vai diminuir essa lacuna, né, de gente tão inexperiente com gente muito experiente. E eu acho que deixar esse mercado mais compacto, mais junto, assim, a gente tende a deixar o mercado, aí sim, no final das contas, a gente acaba tendo um mercado mais valorizado, né? Boa, Alan. Vamos em frente com o comentário da Cecília Cavalcante. Muito legal o papo, incluindo reforço nas plataformas tipo Workana. Também sou do time que não fica pistola por preços baixos. Dá pra entender que quem tá começando tem dificuldade para colocar no papel os gastos e estipular o tempo que um projeto vai levar
levar e o que o projeto vai oferecer de retorno para o cliente. Eu mesma não tenho esse tino de acertar bem quanto tempo levarei para terminar um trabalho. E claro, quando um projeto se estende muito, além do previsto, eu perco. E principalmente me estresso. E como me estresso? Ando estressada desde o episódio de autossabotagem. Pô, Cecília, aí pra saber quanto tempo tu leva pra fazer cada projeto, a dica que eu dou é Pomodoro. Começa a utilizar o Pomodoro, nem que seja só por um tempo, pra tu começar a entender quantos Pomodoros tu leva pra concluir cada projeto. Sabendo quantos Pomodoros tu leva, tu vai ver quanto tempo tu leva pra fazer cada projeto. E assim vai ficar mais fácil de orçar. E aí assim reduzir essa possibilidade de levar um tufo, né? Ou levar um prejuízo quando estiver fazendo o trabalho aí pro cliente. O que eu acho que dá ruim nessa de cobrar baixo demais é que, como consequência, gera uma multiplicação de clientes perdidos no que de fato significa design. Aquela ideia comum de que designer é só uma pessoa que faz ficar bonitinho é mais perpetuada. Assim, para um cliente mais popular conseguir entender que uma marca não pode ser simplesmente verde porque é a cor do time de coração dele, nossa, vai muito papo. E reuniões, telefonemas, já é trabalho. É isso aí, tem que saber que toda essa negociação aí, né, não é só o fato de tu estar sentado no computador fazendo o design, né? Tem que orçar também essas horas de condução do projeto, né, de planejamento, de atendimento, isso aí tudo tem que estar orçado na tua proposta de trabalho, né? Para trabalhar com a camada popular, basicamente você precisa vender o que é design para o cliente entender o que ele precisa e assim ser possível estabelecer o que a empresa dele precisa comunicar. Fora tretas que fazem cliente perder a confiança na categoria freelancer. Tem muito cliente que pagou barato e foi deixado na mão. É isso aí também, né? Cliente que vai pegar um cara muito barato ali, corre o risco de não receber. Volta e meia eu digo isso aqui no podcast. Às vezes a gente erra por cobrar demais e às vezes a gente erra por cobrar de menos. Porque tem cliente que vai perceber, isso aqui tá muito barato, esse cara não tem comprometimento, né? E outra coisa que o cara que cobra barato, tu vai cobrar 50 pila pra criar uma marca, por exemplo. Porra, 50 pila pra cobrar uma marca, essa é a tua motivação pra fazer aquele trabalho. Então, se tu já tem outras coisas que te renda mais do que 50 pila, tu vai pensar, porra, aquela marca vai ficando, né? Vai ficando. Ou depois tu já conseguiu um outro projeto que é 500 reais, né? Esse profissional já conseguiu um outro projeto que é 500 reais. Ele vai dar prioridade pro projeto de 500 reais ou vai dar prioridade pro projeto de 50 pila, né? Tem toda essa questão de preço, gera muito pano pra manga, né? Mas a nossa questão aqui é essas camadas, né? Eu defendo que o cara da camada popular não briga com o cara da camada plena e não briga com o cara da camada premium, né? Cada um opera na sua faixa. Mas aí, entrando nessa questão de preço, aí sempre dá pano pra manga, né? É muita discussão. Sobre os grupos de designers, tem clientes ali. E pense em como fica feio quando bate uma rage na galera. Verdade, bem lembrado aí, Cecília. Não é só designer que tá ali, né? Às vezes tem clientes procurando por designers ali nos grupos do Facebook, né? Eu não iria contratar um profissional que eu vi comentar grosserias. Inclusive ficar indo em posts pra dizer, não existe logomarca, é logotipo. Cara... Ah, meu Deus, esse papo é foda. A galera teima em encher o saco com isso, inclusive em post de cliente querendo o orçamento. Sobre abrir... a galera acha que o cliente ele tem que saber tudo, né? O cliente tem que saber tudo. O cliente não tem obrigação de saber nada, cara. Tu que tem que conduzir as coisas e mostrar pra ele. O profissional que tem que mostrar pro cliente as coisas. O cliente não tem obrigação nenhuma. Inclusive aquele papo de botar o logo no Word, não sei o que. Cara, o cliente não tem obrigação nenhuma, velho. E a gente não tem que rir disso. Sobre abrir a informação de preço, em geral, os designers falam que varia de projeto para projeto e não discute direito. Daí já teve gente reclamando de designer que se finge de cliente para pedir orçamento e conseguir finalmente a informação de preço. Abraço a todos, esse podcast sempre me deixa de bom humor e sim, saudade do Walter Matos. Volta, Valtinho, hashtag volta, Valtinho. Valtinho tá meio sumido, né? Acho que tá trabalhando demais, né? Nem no nosso grupo secreto lá o Valtinho tem aparecido muito. Pois é, esse negócio de pedir orçamento, né? Fazer aquela de, como é que é, cliente oculto, né? Vai lá, quanto é que será que a concorrência tá cobrando, né? Eu lembro quando a gente tinha Santo Cristo, a gente recebia vários telefonemas do nada, assim, e-mails. Eu quero saber quanto é que mais ou menos vocês cobram pra fazer um site, não sei o quê. Daí tu começava a perguntar, né, pra orçar. A gente nunca dá a estimativa, né, ou pratica o preço susto do vinão, né. A gente não costumava fazer isso. Normalmente a gente tentava entender qual que era a situação pra daí passar um preço mais aproximado, né, pra não correr o risco de não entender direito qual que é o projeto em questão e aí, de repente, superfaturar o projeto ou subfaturar o projeto, né. Então a gente começava a fazer sempre umas perguntas, né, básico, pra entender
entender do que se trata o projeto em questão. Porque eles acham que eles iam fazer só a pergunta e tu ia responder, eles iam ter uma base. E aí começam a se desviar. Não, só quero saber quanto que tu cobra, mais ou menos, me dá uma estimativa, quanto que tu cobra. Cara, né? Aí tu já via que era alguém só fazendo pesquisa de mercado, né? Faz parte, né? Cada um joga com as armas que tem, né? Mas é isso aí, valeu o comentário, Cecília. E esse então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 55. Culpamos o mercado pela nossa própria incompetência? Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Culpamos o mercado pela nossa própria incompetência e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. TDAH é a sigla para transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. As principais características da pessoa com TDAH é a falta de atenção e a agitação. Hoje a gente vai falar sobre como isso afeta a vida do profissional independente, para que mais pessoas saibam que esse transtorno existe, que tem ajuda profissional para lidar com isso e que é possível contornar as dificuldades inerentes a esse transtorno no dia a dia de trabalho. Claro, sempre lembrando que aqui ninguém é médico, ninguém é especialista no assunto. Tu tá aí desconfiando que tem TDAH? Procura um psicólogo, um psiquiatra ou um neurologista para fazer o diagnóstico corretamente, né? A gente tem que fazer esse disclaimer aí, porque, né, isso aqui não é consulta médica, né? É o nosso papo aqui informal sobre as nossas experiências em torno dos temas, né? Mas já pra gente iniciar, que o nosso tempo tá curto hoje aqui, eu acho que seria legal a gente começar pelos diagnósticos, né? Começar batendo esse papo com a Dani. Como foi que tu descobriu? Como é que tu te envolveu com o TDAH? Como é que tu foi diagnosticada? Eu só cheguei nesse diagnóstico pra mim porque o meu filho recebeu esse diagnóstico. Como ele tá na fase de alfabetização, ficou notório na escola uma certa dificuldade, e ele é inquieto, né? Uma hiperatividade, uma dificuldade de se concentrar. A escola, que é muito legal, a escola deles é muito bacana, me chamou pra conversar e a gente começou a investigar, né? Eu fui a 3 neurologistas diferentes, esse processo levou pra gente realmente fechar o diagnóstico e ver qual seria a melhor forma de ajudá-lo. A gente levou foram uns 10 meses, foram 9, 10 meses, né? Demorou tanto também porque o último neurologista que foi que a gente fechou é um cara bem solicitado, assim, então a gente demorou pra conseguir uma consulta com ele, mas valeu a pena esperar, o cara é excelente. Então ele foi diagnosticado com TDAH, especialmente uma dificuldade de concentração, e o TDAH, ele tem um componente genético forte. Tem pesquisas que mostram que em famílias onde um dos pais tem TDAH, tem 76% mais possibilidade dos filhos terem também. Assim, existe uma questão genética no TDAH. E assim, ele é muito parecido comigo. Eu via nele, as coisas que ele fazia, eu me via criança. Então, cara, se ele tem TDAH, cara, eu acho muito provável que eu tenha também. E aí eu procurei pra mim, né? Eu conversei com o neurologista dele, mas ele é neuropediatra. Eu falei, cara, o que você me indica pra eu avaliar, né? Se eu tenho TDAH ou não. Porque uma das coisas que o neuro dele falou também é o seguinte, olha, uma criança que tem TDAH, ela precisa de uma boa estrutura em casa, que é pra ajudá-la a lidar com toda essa agitação, essa falta de concentração. Ela precisa aprender métodos pra lidar com isso. Então a casa precisa ser estruturada. E, pô, se os pais também têm TDAH, fica mais difícil, né? Então se você acha que é bacana você ter uma ajuda também, né? E aí ele me indicou uma psiquiatra, até o que ele falou pra mim, eu acho que pode ser uma informação bacana, ele falou que pra adulto é mais legal procurar um psiquiatra do que neuro ou talvez psicólogo. Eu ia te perguntar isso, por que, né, vocês foram no neuro? Porque tem gente que diz que é psicólogo ou psiquiatra, vocês acabaram indo pro neuro. Pra criança, neuropediatra é o melhor pra lidar com isso. Porque o neuropediatra, ele tem tanto da parte neurológica quanto da parte de desenvolvimento e tal, do pediatra. Uhum. Já em adulto, ele falou que ele acha que psiquiatras lidam melhor com essa questão de TDAH pra adulto. Não seria um neurologista, acho que não seria um psicólogo também. Até porque o psicólogo, o que ele vai fazer, ele vai te ajudar a lidar com as consequências do TDAH, né? Porque realmente você precisa tomar alguns medicamentos, você precisa fazer alguns procedimentos que não cabe ao psicólogo. Então ele acaba direcionando você ao psiquiatra. Pelo menos foi assim. Psicólogo não pode prescrever, né? Eu acho que psicólogo não pode prescrever. Não pode. Psicólogo não pode. Aí quando precisa dar um ansiolítico, alguma coisa, ele, vou te encaminhar pra um colega meu aqui, daí tu vai pro psiquiatra. E aí eu fui nessa psiquiatra, a gente foram 2 consultas.
consultas em que a gente conversou bem. Para adulto é um pouco mais fácil, né? Porque o adulto consegue expressar melhor o que né? O que acontecia na minha infância e tal. A consulta falou, olha, eu acho realmente que você também tem esse quadro de TDAH. E ela me receitou Ritalina, que eu estou começando a testar agora. Eu acho que ela foi muito bacana e eu acho isso muito importante de você, se você quer procurar um médico, né, para conversar sobre isso e ver se tem essa condição ou não. Eu acho muito importante ser um médico muito legal que realmente converse com você e ouça, sabe, seja cauteloso com essas coisas, porque hoje em dia é muito fácil achar médico que te prescreve as coisas rápido. E assim, remédio não é pílula mágica. Tem que te ajudar realmente, de fato, em alguma coisa. Então, principalmente quando mexe com a sua cabeça, né? Sim, é uma coisa estranha, assim. Então ela foi tranquila, ela falou, vamos ver, eu acho que pode te ajudar, vamos ver, você começa assim, aí você presta atenção, vamos ver se esse remédio vai te ajudar. E aí, é isso, eu tô testando, vamos ver se vai ser bom pra mim ou não. Se não for, né, paro de tomar, se for, eu continuo. E como é que são esses testes, Dani? Tô curioso pra saber como é que são esses testes. Ela só conversou contigo, tu contou? Não, eu era uma menina muito levada na escola e assim, acontecia isso. Ou ela te bota a fazer alguns testes mais profundos, assim? Não, eu não sei se pra adulto existem testes específicos. Pra criança, é o que eu tinha te falado, existe um formulário padrão pra avaliar o TDAH em crianças, tá? E eu não sei se ele existe pra adulto também, talvez haja, tá? E que, na verdade, para você fechar realmente o TDAH, o diagnóstico, você tem que avaliar as 3 condições, né? Tipo assim, a dificuldade de concentração, a hiperatividade e a impulsividade. Em certo nível, os 3 tem casos sem hiperatividade, mas, tipo assim, você tem sempre uma relação dessas 3 coisas ali, sabe? E você tem que ter prejuízo na sua vida de alguma forma. Todo mundo é meio distraído às vezes, todo mundo é meio agitado às vezes, todo mundo é meio impulsivo às vezes, né? São respostas emocionais que a gente pode ter, mas a questão é se isso tá causando algum prejuízo à sua vida de alguma forma, né? Sim. Que é a linha de corte para você realmente ver que aquilo, né, é uma dificuldade. E uma coisa curiosa também sobre o TDAH, as pessoas não costumam fazer o exame, porque no final das contas não ajuda tanto assim, mas o TDAH, ele não é uma coisa só ambiental, tipo assim, o ambiente me estressa, eu fico muito distraída. O cérebro de quem tem TDAH, ele funciona de forma diferente. Ele é fisicamente diferente, né? Ele é fisicamente diferente. Nas últimas pesquisas, parece que tem alguma coisa a ver com os receptores de noradrenalina, eu acho, e dopamina, que é o que eu estava conversando com o Henrique, que, falando em termos muito leigos, é o seguinte, o nosso cérebro, na parte frontal, tem um filtro que filtra as informações que você recebe, filtra os seus impulsos, meio que controla, digamos assim, ou modera o seu comportamento. No TDAH, esse filtro, ele é mais fraco, ele é falho, não sei. Então, por isso, esses comportamentos de falta de concentração, de hiperatividade e de impulsividade. Então, não é só achar sou distraído TDAH. Se você botar uma pessoa com TDAH num PET scan, você vê que o cérebro dela se ilumina de formas diferentes, dependendo do exame. Com certeza, muita gente tá ouvindo, vai se identificar, vai dizer, porra, eu tenho TDAH. Calma, não é? Calma. Calma. Não é assim. Não sai tomando Ritalina por aí, não. Né? Não, pelo amor de Deus. Isso é muito não, sério. Deixa pro happy hour, não, né? Não sai tomando. Tô brincando. Não, só pra fechar, meu diagnóstico foi totalmente tardio, eu fui diagnosticada agora, com 42 anos de idade. Caramba. E aí, Dani, tu recebeu, tu tem TDAH, tu pensou assim, isso explica muita coisa, cacete, como que eu cheguei até aqui sem saber isso? Teve um impacto assim, eu tipo, tá, beleza, mais uma coisa pro meu dia a dia aí, vambora. É meio que as duas coisas, mas eu um cara muito doido ter chegado até aqui sem nunca ter levantado isso. Eu acho que nesse estágio inicial, você ter esse rótulo, digamos assim, TDAH, ele é um pouco assustador, até porque eu sou muito funcional, eu não tive grandes problemas que às vezes são associados com TDAH, tipo problema de abuso de drogas, né, muito problema na escola, eu era uma boa aluna. Eu nunca tive problemas sérios que muitas vezes são relacionados ao TDAH durante a infância e adolescência. Então eu era bastante funcional, apesar de ter dificuldades de concentração, mas assim, a minha mãe sempre falava, Daniela é assim. Então, cara, na minha cabeça eu sou assim, é assim que eu sou. Eu faço, eu pulo pra lá e pra cá, eu pego uma coisa, eu faço outra, e fui aprendendo a gerenciar isso, ou me organizar pra melhorar a produtividade, e fui aprendendo durante a minha vida. Então agora, meio que eu tenho um rótulo, isso é meio estranho de processar. Mas, assim, é como sempre diz o Vini, né? Busquem conhecimento. Então, na verdade, é legal entender que agora esse é o forma do meu cérebro funcionar, entender que tem a Ritalina que talvez possa me ajudar, vamos testar. Existem terapias específicas que talvez
possam me ajudar e entender que coisas que eu já fazia, que eu achava muito boas pra mim, elas não são só boas pra mim, elas são essenciais, tipo meditação, exercício físico, elas são essenciais pra eu funcionar bem. Não é só assim, é bom fazer, não é. Cara, eu tenho que fazer. Se não fizer, eu começo a pirar demais. É isso, vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Tá sob o efeito da Ritalina aí ou não, Dani? Sim, eu tomei meia Ritalina hoje. Eu tô no 2º dia testando o remédio. Assim, não tem 5.000 pensamentos na minha cabeça agora. Isso realmente é uma coisa diferente. E aí, Matheus, te viu aí na descrição da Dani, não? Cara, em alguns aspectos, sim. Tipo, eu desde muito pequeno, diferente da Dani, eu sempre tive muito problema com aprendizado. Eu sempre fui muito mal na escola, meu senso de lógica é péssimo. Se alguém pergunta, quanto que é tantos por cento de não sei quanto? Eu não sei responder até hoje, sabe? Eu sou muito ruim nisso. E meus pais notaram isso quando eu era bem pequeno, tipo, eu acho que era mais, sei lá, abaixo dos 10 anos. E aí eu fui ao psicólogo e o psicólogo falou, cara, eu acho que eu não consigo ajudar. Leva ele num psiquiatra. Aí a minha mãe achou isso pesado pra caralho, não sei o quê, mas a gente fez os exames com o neuro e ele falou que eu tinha dislexia até então. Na minha época, no TDAH não chamava TDAH, chamava DDA. Ah, pois é, eu tinha essa dúvida também, cara, porque tem essa outra sigla, né? Tem o DDA, né? Que é o déficit de atenção. Até então a gente não entendia como transtorno, né? Então a galera fala, ele tem déficit de atenção, com dislexia, sabe? O combo, né? E mais pra frente eu fui aprender que, na verdade, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que acontece é que, com o tempo, a hiperatividade a gente consegue ir segurando, sabe? A gente acaba jogando pra outros cantos. Por exemplo, eu não durmo direito, eu sou muito inquieto, eu não consigo ficar, tipo, se eu fico sentado desenhando, eu tô batendo pé, são coisas assim, mas quando você é criança, você não controla, né? Você fica correndo de um lado pro outro, você não deixa ninguém prestar atenção na aula, você realmente incomoda. E aí, foi aí que meus pais me levaram, mandaram eu tomar Ritalina, meus pais se negaram a dar o remédio, porque minha mãe é da área da saúde e ela achou muito pesado. Detalhe, eu descobri recentemente que minha mãe tem TDAH. Olha aí, cara, que doido. Sim, e assim, minha mãe nunca se tratou, então, tipo, a vida dela é uma bagunça, sabe? Tipo, quem tem TDAH sabe, é uma zona, sua vida é uma bagunça. E você tem que ir no psicólogo pra aprender a lidar com essa bagunça, porque isso vai ficar com você pra sempre. Remédio nenhum vai tirar isso de você. Você tem que saber aprender a lidar, né? E aí, tipo, parei de tomar o remédio e vida que segue. Continuei indo super mal na escola, aquela coisa. Eu sempre fui muito apaixonado por leitura, mesmo sendo exigindo um esforço muito grande. Eu tenho, tipo, se eu vou ler um livro, eu tenho que ter 5, 6 vezes mais esforço do que uma pessoa normal, sabe? Porque antigamente as minhas distrações eram físicas, né? Sei lá, eu tava na aula, eu olhava pra um lado, eu desconectava do mundo, de verdade. Tipo, eu não sabia o que a professora tinha dito. Eu ficava surdo, cego, focado naquele lápis. Hoje as distrações vão pra pensamentos, né? Às vezes, até, sei lá, tô lendo um livro ou conversando com alguém, eu penso em alguma coisa, eu esqueço de fato onde eu tava, o que eu tava fazendo. Aí, beleza. Passou o tempo e aí eu comecei a perceber que isso começou a me fuder, porque eu não conseguia estudar, meus relacionamentos sempre foram muito conturbados, porque eu esqueço das pessoas. E aí entra a parte de trabalho, então no trabalho mesmo era muito difícil os gerentes lidarem comigo, sabe? Eu acho que esse foi até um escape para eu poder virar freelancer, sabe? Eu trabalho muito bem sozinho, entende? Porque eu sei dos meus padrões, dos meus problemas de organização e etc. E eu vou tentando levar. O foda é fazer as outras pessoas entenderem isso. Alguns chamam de preguiça. Porque assim, é difícil explicar um negócio que tá acontecendo dentro da minha cabeça, né? Tipo, até mesmo pros meus parentes. Como é que, sei lá, uma pessoa que viveu na década de 70 vai entender o que eu tô passando, que é um transtorno que nem a gente hoje entende, sabe? É um negócio muito longo. E tem uma coisa assim também, Matheus, eu tenho muito essa sensação, não sei se você tem, mas eu, dentro da minha cabeça, acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes eu me pergunto, assim, cara, como é que será que é dentro da cabeça das outras pessoas? Porque não é possível. Assim, não é assim, que nem na minha? A cabeça de vocês não é que nem a minha? Porque tem uma normatização, né, cara? Se a minha cabeça funciona assim, pra mim, normal é assim, cara, esquisito é você. Exatamente. Não sou eu. O problema é que o mundo tem mais gente que pensa diferente da gente. Mas aí eu cresci, né? Enfim, chegou um momento em que tava insustentável, assim. É muito comum quem tem TDAH ter ansiedade, depressão. E foi nessa que eu me peguei conversando com um amigo meu, que é psicólogo, e ele falou:
cara, você tá me descrevendo sintomas de uma pessoa com TDAH. Ó, fala aqui com esse psiquiatra e tudo mais. Aí eu fui conversar com o psiquiatra, eu expliquei, contei pra ele toda essa história, falei que eu já tomei... Eu não cheguei a tomar Ritalina quando eu era menor. Eu tomei, eu acho que por muito pouco tempo, meus pais não curtiram, então eu não continuei com o tratamento. Inclusive, até hoje, eu não tomo remédio nem nada. Sim, uma loucura, mas não... É uma escolha, cara. Cada pessoa faz a sua escolha. Acho que isso é bem importante. E aí, conversando com esse cara, e, tipo, eu ainda tô nesse processo, eu tenho TDAH, eu consegui encontrar maneiras, gatilhos, de conseguir driblar alguns dos problemas que o TDAH traz pra mim. Eu tô ainda conversando com esse psiquiatra, ainda tô fazendo algumas consultas com ele, mas a minha ideia é ficar 100% focado no psicólogo, pra ele me ajudar a lidar com essas consequências do TDAH, a lidar com o fato de eu não conseguir me relacionar com as pessoas de uma maneira linear. A terapia que você faz é TCC ou é a terapia cognitivo-comportamental? Você faz uma... Então, eu fiz só uma sessão com ele, que é a TCC. Ele me explicou o que é. É meio difícil. Como eu disse que eu não queria tomar remédio, ele falou assim, olha, então vamos fazer assim, a gente vai se encontrar uma vez por mês pra eu poder passar pra você, né, tipo, os passos, entender em que ponto que você tá, pra gente conseguir passar por um neuro, enfim, provavelmente ele vai querer enfiar remédio pra mim. Mas sim, você também fez a TCC? Não, eu perguntei até porque eu já fiz muitas terapias, mas eu nunca fiz TCC especificamente, então é algo que eu tô querendo começar agora pra ver se é mais interessante pra mim, se me ajuda mais. Porque então, o TCC, ela tem essa indicação bem pra outras coisas também, mas também pra TDAH, né, porque ela tem essa coisa de mudar padrões de comportamentos, né, então acho que ajuda essa moderação do cérebro que a gente não tem, né, na parte frontal, ajuda você a construir elas em comportamentos. Esse foi o meu entendimento do que seria esse TCC, né. Então, e aí vai depender também do seu terapeuta, tá? E vai depender do seu psicólogo, de como ele vai tratar isso. Às vezes tem alguma outra forma, né? Mas foi assim, e é isso, eu tô aqui hoje. Não, mas o Matheus falou uma coisa muito bacana, que eu acho que assim, eu acho até que por causa disso que eu fugi pra trabalhar como profissional independente. E é engraçado como, a princípio, você imagina, tipo assim, uma pessoa que tem dificuldade de se organizar, uma pessoa que, cara, tem dificuldade de se concentrar, não consegue parar quieta, tem certeza que é uma boa ideia essa pessoa trabalhar por conta própria, né? Mas isso é uma pergunta que eu faço pra mim, muitas vezes, até antes do diagnóstico, né? Tipo assim, será que isso é pra mim mesmo? Eu, talvez, acho que, tendo ou não TDAH, acho que é uma pergunta que as pessoas se fazem, né? Que tá trabalhando, será que isso é pra mim? Mas eu acho que isso leva a uma questão que é muito bacana, porque, assim, TDAH quer dizer que o nosso cérebro funciona diferente, é isso. Então, nós temos dificuldades diferentes de outras pessoas, porque todo mundo tem suas dificuldades, né? Mas isso quer dizer também que a gente tem alguns benefícios que outras pessoas não têm, né? A gente tem qualidades, digamos assim, e certas cognições, certas formas de fazer as coisas que outras pessoas não têm. Então, eu não diria benefícios, né? Assim, no meu caso, é porque a gente acaba encontrando outros meios. E aí, por exemplo, eu tenho um negócio chamado foco laser. Na verdade, eu acho que você também tem, Dani. Hiperfoco, chama hiperfoco. É uma característica de TDAH. Então, como é que funciona? Quando eu vou sentar pra desenhar, eu entro em outro mundo, entende? Então eu vou até o final, sabe? Eu faço, eu dou o meu melhor e tudo mais. Não, mas isso é uma característica legal. Isso. Sim, e essa garra, essa determinação pra fazer aquela ação específica, que muita gente tem dificuldade. E aí, quando olha a gente fazendo, fala, nossa, você tem o dom, você tem isso. Mas a gente tem dificuldade em todas as outras, a gente só consegue essa. Alguma coisa que gera o interesse, isso. Você fica num hiperfoco, assim, cara, e você vai. No caso do teu filho, como é que foi pra você? Porque pra mim, eu tinha o hiperfoco pra, sei lá, assistir filme e desenhar, né? Aí imagina pros meus pais, né? Me vendo, mas pra assistir filme ele tem foco, ele tem... e pra estudar, não, né? Como é que foi pra você isso? Tipo, lidar com essas questões, tipo, com uma criança, né? Que, tipo, como você mesma disse, é difícil ele expressar isso, né? Essa pergunta, eu acho que ela é a mais comum quando você começa a falar sobre TDAH numa criança. Acho que todo mundo que eu conversei sobre o assunto, médicos, professores, todo mundo fala, tipo assim, coisas que eu li. Mas doutor, se ele consegue ficar horas vendo televisão, como é que esse menino tem dificuldade de se concentrar? O meu filho, se eu coloco ele na frente da televisão, se eu boto ele pra ver um desenho, ele
fica lá, sentadinho, vendo, absolutamente concentrado. Ele tem o hiperfoco, televisão, leitura, ele adora ler, adora gibi, ele tem assinatura, a avó deu a assinatura dos quadrinhos da Turma da Mônica pra ele. Chega, ele fica amarradão, e ele fica lá. E agora que ele tá lendo, realmente, ele fica lendo, ele fica mó tempão com gibis. Livros também, a gente tem muitos aqui em casa, eu tenho alguns quadrinhos, tem Calvin, tenho Asterix, eu tenho outros também, tal, e ele vive pegando, olhando, e eu deixo numa boa, só falo, olha, você toma cuidado e você bota de volta no lugar. Vai mexer nas minhas coisas, você toma cuidado e bota direitinho no lugar, só isso. Então, assim, ele tem o hiperfoco pra isso, mas saiu disso, cara, é bichinho carpinteiro, que nem dizia antigamente, né? Não para quieto. Minha mãe dizia isso, cara. O Henrique tem um bicho carpinteiro. Eu tô dizendo pra vocês, eu vou sair daqui, eu vou procurar o médico, cara. Porque... Achando que eu Então, mas essa até, Henrique, é uma das questões que se discute muito em educação hoje em dia. Porque assim, cara, criança é agitada. É uma coisa normal, de que não é anormal uma criança ser agitada, não é anormal uma criança levantar, pegar, vai, isso não é anormal, sabe? Mas no ritmo que a gente vive hoje e tal, muita pressão pra você produzir, e os pais que têm que trabalhar mais de 8 horas fora, e tem que deixar o filho na escola, existe uma pressão da sociedade que uma criança mais agitadinha, as pessoas já vão e carregam pro médico, e acaba que o médico dá Ritalina, e não necessariamente essa criança tem TDAH. Então, assim, uma das coisas essenciais no diagnóstico do meu filho foi fazer uma avaliação profunda com uma fono e com uma psicóloga. Ele passou meio que um dia, assim, com elas, fazendo exercícios padronizados. Então, você perguntou até dos testes, né, pra criança, elas tinham testes padronizados pra você perceber certas coisas de atenção, de foco, até de QI, né, até entender a capacidade intelectual dele dentro desse contexto. Foi essa avaliação que mostrou que pra ele o maior prejuízo era a falta de concentração, ou seja, ele tem a hiperatividade, isso é notório, ele não para quieto. Mas a hiperatividade em si não causa muito prejuízo ao aprendizado dele. O que causava prejuízo era a dificuldade de concentração. Tanto que hoje ele está tomando Ritalina, a Ritalina ajuda ele a se concentrar melhor na escola, ele está muito melhor, né, nessa fase de alfabetização, mas ele continua a mesma criança, inventando o jogo. Não, ele tá delicioso agora, essa fase, porque ele voltou a ter gosto pela escola, e agora ele tá inventando jogos, cara. Ele corta pedaços, assim, aí ele faz cards games, aí ele faz um desenho. Ah, que legal. Fez o do Jason, eu botei no envelopinho pra ele levar, aí ele outro dia quis fazer, mãe, agora eu vou fazer o jogo da Guerra Infinita, aí ele desenhou o Hulk, desenhou o Thanos. Tá muito legal agora essa fase. Então ele continua, assim, com um impulso criativo, com uma coisa, assim, de fazer e tal, ele não consegue parar quieto, mas o remédio ajudou ele a melhorar a concentração pra que ele pudesse aprender o que ele tem que aprender, né? E o que ele deseja aprender. Isso era muito frustrante. Aí o remédio ajudou ele a se concentrar, e foi muito bacana que uma coisa muito frustrante é que ele é apaixonado por livros desde pequeno. 3 anos de idade, a gente sempre teve muito livro em casa, ele pegava livro e ficava olhando, ele é fascinado com livro desde sempre. Então era frustrante essa dificuldade, resistência até que ele tava na fase de alfabetização pra começar a ler, porque a gente sabia que ele ia curtir quando ele começasse a ler, sabe? Então, cara, agora ele meio que tá deslanchando e tá lendo e tá bacana demais, cara. Então, nossa, assim... Uma das coisas que mais me deixou desesperado, me deixa até hoje desesperado, é essa questão da leitura, porque eu gosto muito de ler, mas eu acabo não conseguindo, sabe? Às vezes eu paro porque, tipo, o esforço é muito grande. Eu não lembro de 80% a 90% das coisas que eu li. Meu Deus. Não lembro. Exato. Não lembro. Ah, mas isso eu também não acontece lembro comigo, cara. E rola assim comigo uma pressão do tipo, isso aqui eu preciso lembrar, porque eu preciso contar pra tal pessoa. Aí quando eu encontro a pessoa eu quero lembrar, putz, cara, não lembro. Nem sei porque que eu tô te falando isso, porque eu não lembro do que eu queria te dizer. Eu lembro assim de um contexto geral o negócio. E aí o cara fica me olhando com uma cara assim, tipo, pô, Henrique, parece que tu inventou isso aí. Tá maluco, né? Eu acho incrível as pessoas que lembram. Talvez isso seja até mais comum, talvez não seja nem tanto do TDAH, mas eu sempre achei isso muito engraçado em mim. Eu leio e eu não lembro. É o que você falou, pra mim fica um contexto geral. Ou seja, Sapiens, que eu li e amei, que você tá lendo agora, né? Nossa, nem isso pra mim fica. Li, e assim, eu não lembro de muitas coisas do livro. Às vezes as pessoas falam, porque aquela parte do livro que ele fala assim, gente, quando que isso acontece? Mas o contexto geral e a ideia, né, a visão de mundo que ele conta no livro ficou na minha cabeça, assim. E uma coisa que, pra mim, que eu acho que é do TDAH, e é uma coisa que eu adoro na minha cabeça, é uma capacidade maluca de fazer link entre as coisas que parecem que são absurdamente diferentes. E o que a gente pode chamar de criatividade, né? Que é isso de juntar duas coisas muito diferentes juntas, que eu acho que pra mim, é um benefício do TDAH, eu vejo assim. É porque não tem a censura, eu acho, né? Quem tem o TDAH tem uma diminuição da censura, né? E quem não tem, se censura muito, né? E a criatividade, acho que ela floresce nesse campo onde tu não te censura tanto.
tanto, né? Talvez seja por aí. Pode ser, eu não sei. Ainda não existe um consenso científico sobre a relação entre TDAH e criatividade. Existem algumas, a Ana Beatriz Barbosa Silva, que escreveu o livro Mentes Inquietas, que é sobre TDAH, na prática dela, ela diz que ela observa e que ela acha que existe uma relação entre criatividade e TDAH. Mas ainda não existe nada cientificamente comprovado, não. Dentro da minha cabeça funciona meio assim. Então, eu li o Sapiens, fiquei apaixonada pro livro, aquela visão de mundo, tudo, achei incrível. E aí, cara, eu terminei escrevendo um artigo na minha newsletter, onde eu falava do Sapiens, mas assim, pensando na questão das marcas. E você, cara, as pessoas que assinam a minha newsletter, eu fico imaginando às vezes que elas devem achar que eu sou completamente maluca, porque eu começo os artigos falando, não, um livro Sapiens não tem nada a ver com marcas e branding, né? Essa maluca falou que ela escrevia sobre gestão de marca, ela tá me mandando um negócio que ela fala de um livro Sapiens que não tem nada a ver com nada. Mas aí eu vou falando daquilo e eu ligo com a questão de gestão de marca, dessa percepção, né? E aí começa outro artigo falando de um episódio de Doctor Who que não tem nada a ver com nada. Mas isso é uma coisa que eu falo muito, e às vezes eu faço até aqui falando no podcast, que às vezes eu fico, cara, as pessoas devem me achar louca. Puxa uma coisa aqui, puxa uma coisa ali, pera aí, gente, eu juro que eu vou fazer sentido no final, e no final você junta essas duas coisas como uma visão diferente. Eu acho que isso pra mim, o nome disso é criatividade, e acontece muito dentro da minha cabeça. E assim, eu tô falando assim, parecendo que é uma coisa, né, é sempre assim, nossa, Daniele, genial, sempre liga essas duas coisas, mas assim, às vezes funciona, às vezes as pessoas me olham na minha vida, pessoal, então tá louca, né? Senso de humor, então, é uma coisa assim, eu vejo umas coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Então, fica só pra mim. Tem seu lado positivo também, né? E como é que a questão, assim, o Matheus, antes tu falou alguma coisa do tipo, tu tinha problema com teus gerentes e tal, né? Vamos trazer um pouco mais pra questão do trabalho aqui, né? Que é o propósito do aparelho. Quando tu falava, porra, cara, tenho TDAH, assim, né? Tipo, rolava uma compreensão da galera ou tipo, porra, isso aí tu inventou porque tu tá fazendo corpo mole? Como é que tu sentia ao teu redor, assim, o ambiente em relação a isso, cara? Eu nunca falei disso, tipo, com chefes ou coisa do gênero, sabe? Eu sempre ocultava muito. Nunca fez, então, aquelas dinâmicas de grupo, aqueles testes de psicólogo, porque lá ela provavelmente ia perceber alguma coisa, né? Cara, posso falar uma coisa? Na real... Tu vai ofender alguém, Matheus? Pensa duas vezes, Matheus. Olha a impulsividade, meu velho. Psicólogos, eles vão falar eles devem falar com quantas pessoas por dia pra aprovar, pra participar de uma dinâmica em grupo. Tipo, eu não sei se eles conseguiriam notar isso, sabe, do TDAH. Às vezes é só mais um desafio. Na dinâmica de grupo, talvez não, cara. Mas uma vez eu fiz um teste com uma psicóloga, eu já tinha ido lá, conversado com o chefe da empresa, ele tinha gostado e falou, cara, só que a gente tem agora um procedimento padrão aqui que é passar pela psicóloga. Tu te importa de fazer teste com ela? Eu falei, não problema nenhum, né? Vamos lá. Era só bater um papo com a psicóloga. E aí cheguei lá, ela me deu uns testes pra fazer. E ela falou assim, tu tá indo muito bem, mas eu não costumo dar feedback aqui para as pessoas que eu aplico o teste, né? Eu só passo direto lá pro gestor da empresa. Mas tu foi um pouco lento. Ela falou, caraca! Eu fui muito lento lá. Ela falava isso pra todo mundo. Eu acho assim, eu fui lento e eu saltei uma linha lá. Tipo, tinha que fazer com muita calma. Eu sou muito perfeccionista, né? Tipo, tinha que desenhar muitas listrinhas, né? Vários riscos, um do lado do outro, o mais perfeito que tu conseguir. E eu fiz muito devagar. E daí teve um outro teste que eu saltei de uma linha pra outra, esqueci e deixei uma linha completamente em branco lá. E aí ela me deu esse feedback, assim, cara, eu fiquei meio encucado com aquilo, assim. Tipo, será que eu tenho, né, alguma coisa aí? Eu não sei se eu nunca estudei psicologia, mas eu acho que deve ter um componente nesses testes, porque você dá um nervosismo quando você tem que fazer, ainda mais se alguém tá te olhando, né? Se alguém te dá uma folha, tipo assim, faz esse exame, tá bom, né? Escreve o seu nome aí, será? Tem 10 pessoas olhando, como é que é meu nome? É com H ou CH? E isso, obviamente, eu acho que eles devem levar em conta, eu imagino, né? É um viés do... né, observador, assim, sei lá. Eu fui trabalhar na empresa daí, até consegui o emprego, tudo. Isso não foi um impeditivo, mas é curioso que ela me deu esse feedback, né? Então, aí já é uma questão do perfeccionismo, né? Aquela coisa toda, né? Muito tempo depois eu fiz terapia e fui melhorando essa treta aí. Mas volta lá, Matheus, eu te interrompi aí, cara. Tu ia chinelhar as dinâmicas de grupo, cara? Tu ia falar mal das dinâmicas. Não. Então, eu nunca falei, né? Eu nunca cheguei e falei, olha, tenho TDAH, tudo bom? Até porque eu não aceitava, né? Era um negócio do tipo, eu renegava isso, né? Por causa dos meus pais e aquela coisa toda. Só mais recentemente que eu fui abraçar essa mala. Se eu recebi alguma ordem, alguma coisa, eu sou o louco do bloco de notas, né? Então eu tenho post-it, eu tenho 1 milhão de lembretes e tudo mais. Só que eu nunca me lembro de ler esses lembretes, que é um problema. Então, meio que não adianta nada. Já fiz planner, já tive tabela, 1 milhão de coisas. Então, sei lá, eu trabalhei
trabalhei em comércio, eu trabalhei em assistência técnica, eu trabalhei em lugares onde eu tinha fluxo de coisas pra fazer, né? Tipo, eu não fazia meu fluxo. E pra organizar tudo isso na cabeça era muito difícil. Mas tu levava Então, esporro daí da galera? Como é que eles te tratavam? Sim, eu esqueci as coisas. É que eu sempre fui muito gente boa, né? E gigante, então ninguém me tratava mal. Pô, tá na hora de dar um esporro no Matheus, não tá entregando os projetos ali. Semana que vem a gente conversa, vamos ver, de repente ele melhora essa semana. Exatamente. Então, sempre foi mais tranquilo, assim. Eu tenho um padrão de, sei lá, eu acordo, leio os e-mails, tomo banho, tomo café e vou trabalhar, fazer minhas coisas, certo? Esse padrão, meio que inconscientemente, é um padrão que tá confortável pra mim. Se você adicionar mais alguma coisa ali, fudeu, entendeu? Vai ser um barata voa, porque se eu não seguir esses passos, eu tenho grandes chances de esquecer um deles, entendeu? E aí imagina pra fazer trabalhos mais técnicos, né? Então é bem complicado. Mas eu virei freelancer principalmente porque eu tenho um problema de gestão, tipo, de gerenciar, de mexer com números, mexer com tabela, porque tudo isso exige uma atenção que eu não tenho, entende? Nem se eu forçar eu consigo. Às vezes eu esqueço de fazer alguns passos, se você, sei lá, mexer com finanças, por exemplo, que é um problema, é algo muito técnico, muito maçante pra mim. É um problema porque não é interessante, né? Essa característica do cara que tem TDAH, né? Se fosse interessante, tu foca total, né? Que era isso que a gente tava falando antes, não, né? É uma coisa que exige concentração, que a gente não tem. E como eu e o Matheus, nós somos na área criativa, é bem possível que a gente não curta números, né? Não, cara, nossa, isso é assustador. Tipo, a minha avó vive falando pra mim, não, você que criou esse bloqueio em você, não sei o quê. Eu não consigo explicar a minha relação com os números, até mesmo com letras, gente. Eu escrevo, eu troco letra. Conversar comigo no WhatsApp, conversar comigo no Messenger é um desafio, porque eu como palavra, eu como letra. E pra mim, se eu ler de novo, tá tudo certo. Tá tudo não ver o próprio erro, isso também é bem comum. Não consigo. Então, tipo assim, é uma questão de treino e tudo mais, só que pra eu conseguir chegar nesse nível é muito maçante, sabe? E aí eu prefiro aprender a lidar com isso, a lidar, tipo, hoje em dia eu falo sobre isso, eu falo, olha, quando eu vou, algum amigo vai me explicar como mexer num software, por exemplo, eu falo, olha, deixa eu fazer, e aí eu vou tendo as minhas dúvidas e eu vou falando com você. Porque se você tentar me ensinar do jeito que você sabe, do jeito que você fez, eu não vou entender. Meia hora eu tô, sei lá, eu tô cutucando a unha, sabe? Esquecendo de tudo. É bom, Matheus, que eu acho que você é mais educadinho que eu, porque um dos meus problemas de relacionamento é que, assim, se a pessoa vai falar comigo, me explicar alguma coisa, eu processo as coisas muito rápido. Então, eu acho que você começou a me explicar alguma coisa, eu provavelmente já entendi, a não ser que seja matemática, ou mecânica quântica e teoria da relatividade, que eu tô lendo o livro do cara lá que morreu, esqueci o nome dele também, terrível. E tá muito difícil de entender. Não, mas, na verdade, uma mecânica quântica é muito difícil, gente. Então, assim, as pessoas começam a me explicar as coisas, se eu já entendi, muitas vezes eu entendi no meio do que elas estão me explicando, ou às vezes, né, também como eu sou mulher, às vezes isso rola também, os homens acham que tem que me explicar alguma coisa que eu já sei. Gente, eu não tenho paciência. Assim. tá bom, tá bom, entendi, tá bom. E isso é muito da impulsividade, assim. Era o que eu ia perguntar, né, porque eu não vejo isso em vocês dois, né, tipo, que é a questão da agressividade, que também dizem que tem no comportamento de quem tem o TDAH, né. E eu ia dizer, justamente, agora tu já acabou respondendo um pouco a minha pergunta. Tu sente que tu tem um pouco dessa agressividade, Dani? Não está relacionado diretamente ao TDAH, mas é que pode surgir por causa dessas interações sociais, por causa aquilo que a gente estava falando, da baixa autoestima que às vezes acontece. Em criança, né, que a gente estava comentando, porra, eu sou criança, eu tenho TDAH, eu olho os meus amiguinhos todos, eles conseguem sentar um negócio e ficar lendo, e eu não consigo. O que tem de errado comigo, cara? Gente, não é sabe o que eu fazia quando eu era menor? Eu tirava nota baixa, eu esperava acabar a aula, eu não sei se vocês estudaram em escola estadual, mas você tinha que colocar a cadeira em cima da mesa, sabe? Virar assim a cadeira em cima da mesa. Ah, é? Na minha não tinha que fazer, não. Às vezes a gente tinha que limpar a sala, às vezes, mas botar a cadeira não precisava. Então, eu derrubava as cadeiras, eu empurrava, assim, sabe? Que monstrinho, cara! Pra que isso, Matheus? Não, cara, frustração. É óbvio que dá uma frustração gigante. Se você não tá entendendo aquilo, tipo assim, porra, por que eu não... As outras pessoas conseguem, não é possível. E aí você gera... Isso gera alguma agressividade, mas não é, assim, é uma consequência. Não tá realmente no comportamento típico do TDAH. Esses impulsos, eles são muito comuns quando você é criança, né? Tipo, porque você acaba não conseguindo lidar. Você não consegue lidar, é difícil, sim. Imagina só,
só, né? Tipo, puta, eu às vezes dá vontade de voltar no tempo e me abraçar e falar, calma, vai ficar tudo bem. Mas é mesmo, cara, pra criança. Tem um peso muito grande de você não se encaixar, você não se sente parte. Tu chegou a repetir de ano, Matheus? Eu não repetia de ano porque, primeiro, a minha tia, ela era... Porque eu deixei de ir à escola, daí tu diz assim. Eu larguei a escola, eu me auto-formei, eu entendi tudo pela internet. Não, mas eu sempre tava ali no limite, porque assim, meu pai sempre foi muito bravo nessa questão de estudos, e a minha tia, ela era coordenadora pedagógica da escola em que eu estudei até o meu ensino médio. Então, assim, não tinha como eu repetir, né? E aí, como eu estudei no estado, e depois eu fui pro particular, que o particular era mais fácil, né? Digamos assim. Então, eu não repeti por Deus, assim, Deus que tava ali. Mas, por exemplo, faculdade, eu não terminei, eu fiz um semestre em uma faculdade, fiz um semestre em outra. Eu não consigo. Nossa, e aí, como explicar isso pra sociedade, né? Parece que eu sou um vagabundo. Sim. Comedor de... Pá, eu imagino que deve ser uma doideira isso, cara. Porque tu tem essa uma condição e as pessoas não, né? A maioria das pessoas não tem. Então vão te taxar de tudo quanto, né? Que elas puderem falar de ti, vão falar, né? Por isso a gente tem que fazer podcast pra abrir a cabeça das pessoas, né? Porque talvez aí tem ouvinte nos ouvindo e pensando, pô, por que estão falando disso, né? Eu não tenho isso, por que eu tenho que ficar ouvindo? Pô, porque daqui a pouco tu pode ter um filho assim, pode ter um amigo que é assim. Você vive num que tem pessoas assim, né? Não, e eu acho que não tem nenhum estudo, não achei nenhum estudo sobre isso e tal, mas eu acho que talvez haja uma relação entre profissionais independentes e essa ocorrência do TDAH, porque é como o Matheus falou, porque na verdade, tipo assim, o que acontece com o TDAH é que a gente acaba não se encaixando em algumas coisas, né? Então tem que lidar eu me isolei, né? Eu assumo isso, eu falo isso abertamente. Eu sou um cara que, tipo, às vezes eu me isolo dos meus amigos, sabe? Eu sumo, eu faço essas coisas. Tipo, não porque eu quero, às vezes é inconsciente, às vezes eu vou fazendo tanta coisa que eu falo, nossa, faz meses que eu não falo com tal pessoa, sabe? E imagina você fazer isso trabalhando numa empresa. Imagina você tendo esse distanciamento, sabe? Você saiu do universo mais convencional de empresas, eu acho, pra poder criar um ambiente que favoreça a você, né? Como você faz as coisas, como você funciona, né? E esse ano eu voltei, eu tô trabalhando agora em um estúdio de design aqui de Campinas. Cara, tá sendo uma experiência incrível, porque assim, eu nunca tinha trabalhado em um estúdio, tipo, começa aí, e as pessoas eu escolhi um estúdio em que eu fosse abraçado, em que eu conhecesse a galera, e que fosse o meu estilo, essa vibe mais tranquila, não numa agência de publicidade, em que eu pudesse trabalhar com a Thunder junto. E tá sendo uma experiência incrível, porque eu acho que pelo simples fato de eu sair de casa, de eu ver pessoa, de eu ter contato com gente, cara, eu tô desenhando muito mais do que eu desenhava, eu tô tendo eu não sei, é uma experiência legal, é uma experiência interessante. Não sei, a gente tá sempre aberto aí pra mudanças e pra evoluir, encontrar coisas que nos ajudem. Assim como a leitura me ajudou, assim como a ilustração me ajuda bastante, eu acredito que esse convívio social tem dado aí umas moedinhas. Isso é legal. Não, cara, e aceitação é uma coisa fundamental pra qualquer ser humano. Com certeza, assim. Então, com certeza. Cara, eu sou uma pessoa... Henrique, a gente já falou isso de sorte, né? Eu vou repetir, cara, porque eu sou uma pessoa sortuda demais, cara. Vou te dizer, eu tenho muita sorte. Putz grila. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu entrei em 2 empresas em particular que eram muito bacanas. Então eu não tinha essa noção de TDAH, eu não tinha essa dificuldade tão grande de lidar com prazos. Eu tinha uma dificuldade de concentração, mas eu também tinha esse hiperfoco. Então eu até, dentro do esquema dessa empresa, eu funcionava bem com essa coisa da gerência e tal, eu não tinha esses problemas todos. Mas eu sabia que, tipo assim, eu me distraía fácil. Até falei pro Henrique, na verdade, o que acontecia comigo quando eu trabalhava em empresas era o seguinte, você tá num ambiente, no escritório, você tem o coleguinha do lado que às vezes fica batendo papo, aí o gerente vem te perguntar, e aí, como é que tá o trabalho? Isso me mata. Você não tem noção. Eu prefiro 1000 vezes. Eu coloco fone de ouvido, fico em silêncio trabalhando. Sim. Porque se eu começo a falar, eu desconecto. É muito difícil. Muito difícil. Não, e era exatamente isso. Ou seja, eu conseguia concentrar pra fazer o trabalho, porque eu gostava muito, assim. Eu curtia muito ali o que eu tava. Então tinha essa coisa do hiperfoco. Mas, por outro lado, tinha um trabalho emocional meu que eu nem percebia que eu tava fazendo, pra eu conseguir ter essa concentração, pra eu conseguir lidar com tudo aquilo que tava acontecendo, que me exauria, cara. E eu nem tinha essa percepção na época, né? Mas chegava no final do dia, eu tava super cansada, aí gerava uma ansiedade, né? Tu pode também pegar o diagnóstico do TDAH e somar com outras coisas da tua personalidade, né? Por exemplo, tu tem introversão, ou tu é tímido, não sei também, não vai ser tímido tendo TDAH, né? Mas eu acho que isso vai se somando, né? Então pode potencializar o teu desgaste emocional. Cada pessoa vai lidar com isso de um jeito, né? E existem também o que os médicos chamam de comorbidades, que é o que podem complicar a vida da pessoa, que é isso, eu tenho TDAH,
TDAH, e aí, por N questões, eu comecei a desenvolver ansiedade ou depressão. Tem também uma coisa que chama transtorno opositor desafiador, que é bem complexo também. Que é aquele lance de ser do contra sempre das coisas que são... Pra ser bem banal, assim, e isso é uma coisa que eu não estudei muito, mas é meio que a síndrome do contra, assim, é meio complexo. Então, você pode ter junto também. Mas a aceitação dessas coisas é uma coisa que faz muita diferença na vida. Então, eu trabalhei em empresas em que o ambiente, pra mim, facilitava muito isso. Mas eu vejo que trabalhando sozinha, mesmo eu também tenho uma dificuldade danada a lidar com dinheiro, cara, fluxo de caixa. Ai, dinheiro, não fala isso. Gente, dificuldade gigante. Podcast pra vocês dois aí, ó. Não posso perder o gancho, ó. Podcast Como Lidar Bem com Dinheiro aqui no Aparelho Elétrico. Vou deixar o link aí na descrição do post. Eu ouvi que eu botei um aplicativo e é muito difícil. Não, é uma dificuldade, assim, real, assim. É uma dificuldade real. É dificuldade o quê? As pessoas podem olhar e falar assim, não, você faz isso, cara. Qual que é a dificuldade, Dani? É gasta o dinheiro? Porque, não, eu não quero lidar com isso, gasta, compra muito? Ou, tipo, não, eu não quero saber se eu tenho dinheiro no final do mês, eu vou pro cheque especial, foda-se, passo no cartão. Não. No meu caso, eu não tenho nem esse pensamento. Tipo, o dinheiro, ele desaparece. É mágico. Eu falo, caralho, mas peraí, tinha 3 mil reais aqui, o que aconteceu, entendeu? E aí, quando eu paro pra pensar, eu falo, gente, mas eu não gastei tudo isso, não é possível. É questão da gestão financeira, sabe? Sério, eu contratei uma empresa pra fazer isso pra mim. Não é uma empresa, né? É um escritório de contabilidade. Porque eu não tava dando conta, tipo, eu tava gastando o meu dinheiro, o dinheiro da Thunder, o dinheiro do meu cachorro, o dinheiro da minha avó, do meu pai, da minha tia. Então, assim, é absurdo, sabe? Eu não sei explicar o que acontece. Dinheiro na minha mão... é muito... Dinheiro na tua mão é vendaval. Né? Exatamente. Eu tenho essa dificuldade também. Pra mim, os meus principais problemas são dois. Eu consegui melhorar, mas eu tenho altos e baixos, que eu tenho um problema de impulsividade com compras. Eu já tive problemas sérios no passado de gastar demais. E aí, hoje, eu percebo que tá relacionado a isso. É uma impulsividade, sabe? É uma impulsividade de gastar e fudeu, bagunça o negócio todo. E uma dificuldade também de lidar com os números e as somas, assim, e que é um problema pra você ser freelancer, porque pra mim é assim, quando eu recebia salário, digamos assim, o salário tinha que entrar no dia 1º, e vamos dizer assim, era 5 mil, e aí ele tinha que durar até o dia 30, e no dia 1º entrava mais 5. Aí a empresa resolveu pagar de 15 em 15 dias, dividiu. Cara, danou-se, eu não consigo entender, eu não consigo processar aquilo dentro da minha cabeça. Agora, é a mesma coisa, 2.500 do primeiro dia, 2.500 no dia 15, mas eu não consigo lidar com isso. É bizarro. Eu não consigo concatenar dentro da minha cabeça. É muito estranho. E aí você imagina, sendo profissional independente, eu não tenho mais eu até tenho. O que eu organizei pra mim foi, eu me pago um salário. Então eu sei que eu tenho que faturar X por mês, e eu sei que no dia 5 eu vou passar esse salário pra minha conta. Aquele é o meu salário. Então eu tenho que gastar aquilo que eu posso gastar. O resto é dinheiro da empresa. E eu sei que na minha conta da empresa tem que ter X. Eu tenho que fazer as coisas muito cartesianas, assim, cara. Na conta da empresa tem que ter X, na minha conta tem que ter X, as contas são isso, pra eu tentar me entender. E mesmo assim... Parabéns. Não, cara... Porque, olha... E quando... Eu não sei no seu caso, né? Mas no meu caso, a Thunder é muito eu. Então, tipo assim, eu preciso de uma caneta, de um papel, de um lápis pra fazer os rascunhos. Aí, eu não vou comprar qualquer caneta, qualquer papel, qualquer lápis, porque afinal de contas tem dinheiro. Não interessa quanto tem. Tem dinheiro. Aí eu vou lá e eu compro. Aí, cara, chega no meio do mês, eu falo, caralho, mas cadê o dinheiro que tava aqui? Não, chega no meio do mês e tem aquela taxa que tem que pagar. Porque é isso, né? No começo do mês, olha, eu tenho dinheiro, mas no dia 15 tem a taxa, tem que pagar, que óbvio que você esqueceu. Aí tira todo o dinheiro e a taxa, aí o banco... Sim. Já é. Quem nunca? Isso aí não é de quem tem TDAH. Acho que todo mundo faz, né? Eu tô vendo uma oportunidade de negócio aqui, ó, pra quem tá ouvindo aí, ó, finanças pra quem tem TDAH. Olha aí, olha esse nicho, tá pra explorar aí, ó. Olha empreendedores que estão ouvindo, olha aí, ó. Uma startup pra atender essa galera. Se você tem TDAH e você é freelancer, tá ouvindo a gente agora, cara, procura um escritório de contabilidade. Cada centavo que você gastar com eles é um centavo a mais que entra no teu bolso, porque realmente ajuda demais, sabe? E é menos uma coisa pra você ter que dividir o seu foco, entende? Que mas já é zoado. Eles fazem? O que eles fazem pra você, assim? Eu tenho um escritório de contabilidade, é claro, mas é assim, eles fazem, sei lá, o que eles têm que fazer, que eu não faço ideia do que é pra minha empresa não... Tu só paga, né, Dani? Só paga os caras. Não cair na malha fina, é isso. Tem essa parte, né, pra gente também não ficar devendo nada pro governo, nota fiscal, fechamento de mês e tudo mais. Eles me mandam imposto pra pagar, é isso que eles fazem. Eles te mantêm fora da cadeia, né? Fora das multas.
esse escritório, ele é um escritório de confiança dos meus pais, trabalha pro restaurante dos meus pais. Então, toda a parte de grana, eles sabem quanto entra, quanto sai, entende? Tipo, e eles fazem esse balanço, sabe? É muito legal, foi muito bom. Eu conheci há 2 meses, nem sabia que eles faziam isso, nem sabia que podia fazer isso. Tá sendo muito bom, assim, pra mim. Hoje eu sei quanto tem no caixa, eu entro na planilha lá que a gente tem no Trello, eu vejo quanto tem no caixa da Thunder, eu vejo quanto que eu gastei, quanto que eu posso gastar, quanto que eu não posso. E assim, tipo, por exemplo, eu já sei que eu tenho X grana de imposto pra pagar. Então, o dinheiro que cai, tipo, já não conta mais, entendeu? Ah, bacana, pode ajudar mesmo. Eu uso a planilha do Henrique, quando eu lembro, né? Olha aí. Olha lá, tá vendo? Como é que chama? Eu esqueci. Freelancer DocBox. O Freelancer DocBox. Mas aí uma coisa que o Matheus falou de gatilhos, né? Isso também é uma coisa que eu faço. E aí, o que eu tô tentando fazer é que eu já tinha feito isso, e aí eu perdi, tô tentando voltar. É meio assim, dia 1º do mês, ou dia 5, né? Sei lá, dia 1º, ou o primeiro dia útil do mês, digamos assim. Eu paro, vou fechar minha agenda ali, e aquele dia é o dia de abrir a planilha de fluxo de caixa, é o dia de olhar a conta, é o dia de transferir os dinheiros que tem que transferir, é o dia de agendar pagamentos de conta também, pra não esquecer de pagar nenhuma conta. Então, é aquele dia em que eu organizo tudo. Sim. E aí, depois, cara, o resto do mês você meio que esquece. Esquece. Na verdade, uma das coisas que eu acho que me fez ser tanto profissional independente quanto especialista, tipo assim, escolher uma área e não ser designer gráfico no senso mais geral, é porque é isso que você falou quando eu tava falando do escritório, né? Que o cara vem, o gerente vem e fala comigo. Realmente, essa interrupção é muito difícil pra mim. Eu preciso, tipo assim, agora eu sentei para fazer atividade tal. Então, eu vou fazer atividade tal. E sim, a minha cabeça vai interromper, eu vou pensar, eu vou abrir o Facebook, papapá. Eu já vou me interromper. Se tiver outras pessoas e outras coisas me interrompendo, cara, danou-se, sabe? Tira uma bagunça. É por isso até que quando eu comecei a usar a técnica Pomodoro, também foi ótimo pra mim. Porque que eu... Ai, não consigo. Eu esqueço. Eu coloco... Nossa, não consigo usar. Eu não consigo usar Todoist. Eu tento. Eu tenho o Todoist, tenho o Wunderlist, tenho 1 milhão de coisas. Não consigo. Não, os aplicativos eu também não consigo. Pra mim, só lista de papel. Todo dia de manhã eu faço a lista das coisas que eu vou fazer, na ordem que eu tenho que fazer. O Trello, ele é muito visual. Eu sou muito visual, porque ler pra mim é difícil. Então, eu cato e, tipo, boto tudo no Trello. Então, eu bato o olho e já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? É tudo coloridinho e tal. Talvez isso seja um pouco de questão de treino também, né? Porque se eu conseguir me adaptar ao Trello, talvez eu me adapte a um outro modelo. Só que não é impossível, mas é um esforço absurdo, né? Tipo, até porque, como eu disse, eu não quero tomar remédio. Eu quero trabalhar com isso. Primeiro porque esses remédios viciam, né? A longo prazo. Se você tiver um bom acompanhamento médico, eu acho que não tem muita possibilidade de viciar, assim, até porque as doses são bem baixas. Sim. Bom, mas... Mas, Matheus, tu tinha... Qual que era o remédio que tinham te receitado? Era Ritalina? Porque a Ritalina tu toma... Pode, por exemplo, assim, vou gravar um podcast fodástico lá no aparelho elétrico. Vou tomar uma Ritalinazinha pra ajudar a focar. Esse é o problema. Não dá pra ser assim. Porque tem que ser uma coisa com acompanhamento mesmo. Se você mas justamente, Dani, eu não tô dizendo pra ele tomar por conta própria, né? Mas eu tô dizendo o seguinte, não é aquele negócio do tipo assim, tu acordou e tu fuma um cigarro, ou tipo, acordou, não, vou começar a tomar banho, já vou meter uma Ritalina. Tu começa a sentir, isso eu vi, até pra não deixar passar, não passar o nosso horário e não dar essa dica, que é uma parada bem legal pra quem quer se aprofundar mais nesse negócio do déficit de atenção e tal. Tem um documentário no Netflix que chama Take Your Pills. E aí fala muito disso, fala muito da competitividade dos americanos e cada vez mais os jovens que estão na universidade estão tomando Ritalina. Lá no caso deles é Adderall, né, a droga. E... Cara, eu fiquei com uma vontade de tomar isso, você não tem ideia. Porque tu viu o documentário? Eu vi. Oi, que desserviço, cara. Foi um desserviço total. Tipo, eu vi os contras, né, que ele apresenta, eu falei, dane-se! Quero sentir esse barato aí. Vai ajudar a focar, né? Vai resolver esse problema. Não, o documentário, ele foca num problema que é as pessoas que tomam isso sem acompanhamento médico, sem indiscriminadamente, e sem ter realmente uma condição, sem ter um TDAH. Tipo assim, a pessoa, ela funciona normal, mas ela toma isso pra se concentrar ainda mais, pra ter um resultado ainda melhor. É complexo. Embora no documentário também tenha pessoas que tenham
tem o TDAH. o TDAH, né? É. Aquele menino que é artista e tal, e que ele também entrou numa, agora que ele tá adulto, também tá que nem o Matheus, tipo assim, não quero mais tomar remédio, agora eu vou lidar com isso de outro jeito. Diferente do que muita gente acha, eu não uso drogas, tá? Meus desenhos vêm tudo de mim. Isso aí é Mas por eu tenho LSD, louco. Fala sério. Eu tenho muito medo. Vai, tipo, porque. Vai que eu não volto. Vai que eu não volto, exato. Uma época eu tava viciado em comprar Funko. Sabe esses bonequinhos de plástico? Aham, Sim, sim. E, cara, eu me viciei num nível assim que eu 20 abas abertas de Funko, sabe? Eu sou muito assim, quando eu gosto, eu vou e vou, né? E eu tenho muito medo, né, de, tipo... Dá medo também. TDAH tem uma propensão maior a desenvolver da impulsividade? vícios. Não, o uso de drogas tem muito. Até abuso de drogas. Inclusive, existem pesquisas que mostram que crianças que não foram diagnosticadas e tratadas durante a infância têm mais tendência a desenvolver problemas com drogas na adolescência. Cara, olha isso. É melhor, segundo as pesquisas, porque é óbvio que existe um receio de você dar um remédio desse pro seu filho. Eu entendo completamente os seus pais. Eu, quando comecei a verificar, quando comecei a ver e tal, eu tinha um medo muito grande de dar o remédio pro meu filho, né? E a gente foi conversando, pensando, tal, avaliando, achando um médico de confiança, e aí a gente decidiu dar, e acabou sendo uma coisa positiva. Podia não ser também e a gente voltar atrás, mas pra ele, por enquanto, tá sendo uma coisa positiva. E eu acho interessante isso, porque quando ele crescer, ele vai ter um parâmetro, né, de como eu era com, como eu sou sem, se eu vou continuar com, se eu vou continuar sem. Isso é muito bom. Eu me sinto um pouco perdido nesse sentido, viu? Tipo, eu não tenho um parâmetro, né, de como eu era com. Matheus, se eu puder dar um palpite na sua vida, assim, totalmente intrometida, se eu fosse você, eu faria uma experiência guiada, porque, assim, você pode fazer uma experiência e você pode voltar atrás. Você pode tomar o remédio por um tempo, ver o que acontece, acompanhado de um psiquiatra, claro, e, assim, ou continuar, ou depois voltar pra, não quero mesmo, não achei legal, não foi bom pra mim. Porque, assim, o remédio, ele existe pra ajudar, né? Deixando de lado a galera que tá abusando do remédio, tá tomando quando não precisa, tomando sem indicação médica, tomando sem acompanhamento médico, ele tá ali pra te ajudar em alguma coisa. Ele é mais uma ferramenta, né, de uma caixa de ferramentas que você pode ter, porque o remédio sozinho também, ele também pode não ajudar muito. Então você tem o remédio, você tem a terapia, sei lá, atividade física, a meditação e toda uma gama de ferramentas pra ajudar a lidar com isso. Então, se eu fosse você, eu experimentava, é o que eu tô fazendo, eu estou experimentando e vendo o que vai acontecer. Se eu não achar bacana, se eu não gostar, vou mandar um e-mail pra você, te engano. Bem impulsivo, assim. Bem impulsivo. Descontrolado, irritado, agressivo. Mas, ô Matheus, tá, mas aí tu trouxe pra ti que tu não vai tomar o remédio, e aí tu tá criando esses gatilhos. Mas na prática, exercício, tu tá fazendo, bom, tu tá indo aí no psicólogo, psiquiatra que tu falou uma vez por mês. Tem psicólogo também na história, tem meditação, pra gente trazer algumas soluções pra galera aí. Primeiro, que antes de eu procurar esses profissionais, eu tentei me entender. Primeira coisa, você tem que se aceitar, tem que falar, cara, tenho isso, tem essas dificuldades. E aí você vai tentando do seu jeito, tipo, não tenho grana pra pagar um psicólogo, pagar um psiquiatra. Então, tenta criar um padrão e ver aonde você tá utilizando mais o seu foco. Às vezes é na leitura, às vezes é assistindo televisão, às vezes é, enfim, não sei, fazendo conta. Tenta encontrar isso. E tenta procurar o que motiva você ficar focado nesses pontos. Por exemplo, no caso da leitura, eu percebi que eu demoro muito tempo pra começar a ler. Mas depois que eu leio, eu foco, entende? Mesmo tendo que ler 20 vezes a mesma página. Engrena. Ou o que me estimula a desenhar? Eu tenho que sentar, pegar o papel e ficar tentando? Não. Ouvir música me estimula bastante. Então, eu tentei encontrar esses padrões, esses gatilhos que me ajudam a ter esses comportamentos, né? Aí, a parte do psicólogo você tem que chegar num psicólogo de confiança e explicar pra ele toda essa situação. Você tem que falar, olha, eu acho que eu tenho TDAH, eu não quero tomar remédio, eu não quero, enfim, por enquanto, eu quero entender o que tá acontecendo antes de eu tomar essas decisões. E aí ele vai te ajudar, ele vai te guiar a encontrar esses gatilhos, por exemplo. Ele vai te ajudar. O que você faz quando você deixou a pessoa no vácuo no WhatsApp, sabe? Essas coisas você tem que trazer pra ele e ele vai te ajudar a lidar com esses temas sociais que é tão difícil pra quem tem TDAH. Assim mesmo como a impulsividade. Tudo isso são sintomas de TDAH que você tem que lidar, que isso é totalmente nocivo pra sua vida. Aí é que entra o psicólogo. Se você, me sentir confortável, eu quero ir pra um terapeuta. Vai pro terapeuta, mesmo esquema, que é o que eu quero fazer, entende? Eu não quero ir no remédio logo de cara, porque essa doença, esse transtorno, desculpa, ele não tem cura. Então, pra sempre você vai ter isso com você. Se você não souber lidar com isso,
não só com ele, mas com as consequências dele, vai ser muito dolorido. Então, aí sim você pode cair numa depressão, aí sim você pode cair numas drogas, ou até mesmo consumo de comida e álcool e etc. né? Outros vícios relacionados também. Eu acho muito mais, no meu caso, né, analisando a minha história, assim, minha trajetória, eu acho muito mais virtuoso eu aprender a lidar com essas coisas e depois tomar um medicamento pra poder, sei lá, potencializar do que eu já ir direto. Obviamente, se eu fosse criança, eu preferiria que meus pais me dessem isso logo no começo, porque a parte do aprendizado, a parte a criança ainda não tem tantas ferramentas, assim, pra ela é mais difícil, né? Exatamente. E outra coisa que é muito difícil a gente ter, e essa é uma das coisas que eu me esforço ao máximo pra ter, que é a resiliência, sabe? É você, tipo, saber que você tem isso e você tá sempre lutando pra conseguir construir uma força, né? Pra você sair do buraco, quando você tá meio mal e não sei o quê, entender, falar, respirar fundo, falar calma, vai ficar tudo bem. Muito bom, Então, cara, muito bom. Isso é muito importante, sabe? Isso aí, Matheus, falou muito bem aí, cara. Antes de chamar a rodada final, eu preciso te convidar, ilustre ouvinte, pra ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o blog para que o Aparelho Elétrico continue existindo, contribuindo com 5 por mês ou mais. Você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. E agora vamos amarrar o assunto aí, né? Nossa, cara, é muita informação, assim, eu fiquei escutando vocês, né, o tempo inteiro, assim. Eu fico impressionado, porque eu começo a pensar, caralho, isso aí eu tenho também. Isso aí eu também tenho. Eu tenho que conversar com um médico. Mas então, não custa lembrar. A gente já lembrou no início. Você, caro ouvinte aí, tá achando que tem TDAH? Calma. Não sai tomando remédio. A providência que você tem que tomar é procurar um profissional, seja aí um psicólogo, um psiquiatra ou um neuro, né? Neurologista, pra fechar o diagnóstico contigo, né? Lembrando que a gente aqui, ninguém é médico, ninguém é especialista no assunto. A gente tá só conversando informalmente aí pra levar informação pra galera, pra mostrar que esse assunto existe, que é sério e que tem maneiras de contornar, né? Ou amenizar os efeitos dele no dia a dia aí, na vida pessoal e também na vida de trabalho do profissional. E então, vai lá, Dani, tu queria emendar com algo que o Matheus estava falando. Lembra ainda ou já se foi? Não, Caiu no esquecimento. eu ia falar, porque ele falou de várias coisas que você pode fazer, né, além do remédio. Eu acho que isso é uma percepção muito importante, principalmente numa sociedade que a gente sabe que é muito medicalizada hoje. As pessoas acham que remédios são pílulas mágicas que você vai tomar e resolver tudo. Então, é como eu te falei quando a gente estava em off, cara, se você tá com muita acidez no estômago, você toma um remédio pra melhorar a acidez do estômago que tá te incomodando. Mas se você continuar comendo um monte de fritura, não vai fazer nenhuma diferença. Então, não adianta. Então, quando você precisa tratar alguma coisa ou lidar com alguma coisa, você tem que ver todas as ferramentas que você tem à disposição. O remédio é uma delas. Então, no caso do TDAH, você tem terapia, exercício físico é uma coisa importante pra todo mundo, né, gente? Não é só pra quem tem TDAH. Na verdade, tudo que a gente fala que pode ajudar nessa questão do TDAH, na verdade, são coisas que pessoas que também não têm TDAH podem fazer e elas vão ficar até melhores. Não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. Pô, tu corre, né? Isso aí é uma coisa que tu nem antes de saber, tu já fazia, né? Antes de eu saber, eu já sabia, mas eu percebi muito claramente quando eu comecei a correr como a corrida foi importante pra eu me organizar. Ela gastava a minha energia, porque, né, a energia que tava lá na minha cabeça eu gastava ali na corrida. Ela ajudava eu a organizar objetivos de curto e longo prazo, que é mais difícil também, por causa dessa coisa de concentração. Tem que fazer os treinos tal, pra fazer a prova lá no dia tal. E aí tem a parte física também, né, do exercício que gera, acho que é dopamina, né, que aí ajuda. Então você tem que levar em consideração todas essas coisas do seu estilo de vida para lidar com essas coisas. E acho que isso não é só para quem tem TDAH, acho que todo mundo, né? Você tem que usar todas as ferramentas que você tem a seu dispor para melhorar a sua qualidade de vida. Não tem isso só de tomar remédio. E aí eu queria fechar falando o seguinte, eu acho que a gente fala TDAH e todos os outros transtornos mentais também, isso meio que coloca muito um rótulo nas pessoas, mas a gente esquece que se TDAH significa que o meu cérebro funciona diferente e isso me gera alguns problemas, quer dizer também que às vezes também me dá algumas vantagens em relação às outras pessoas. Para mim, pessoalmente, eu percebo que o meu cérebro, ele é extremamente rápido, ele é muito rápido, ele é bizarramente rápido, tanto que às vezes ele fica confuso. Mas assim, eu pesco as coisas muito rápido e isso vem do TDAH, dentro da minha condição, da minha personalidade, da minha inteligência e tal, tudo isso se relaciona, obviamente. Então isso é uma vantagem que o TDAH me traz, a minha criatividade também é uma vantagem que o TDAH me traz, né? Então, eu acho interessante a gente perceber que é só um modo diferente de, puxando pra coisa otimista, né? É só uma forma diferente
do cérebro funcionar. Então, perceber quais são as coisas ruins, então, obviamente tem que entender quais são as dificuldades, que é para você poder lidar com elas, você tem que realmente estar ciente delas, e perceber quais são as coisas positivas, que é para você também levar isso pro seu trabalho. Eu ser rápida é uma coisa que realmente me beneficia no trabalho, mas vou dar até um exemplo prático da coisa do benefício que o TDAH pode trazer. Existe uma pesquisa que identificou que nas populações lá de trás, quando nós éramos caçadores, coletores, a gente ficava andando pelo mundo, as populações que mais se deslocaram, que mais tiveram ímpeto de sair de um lugar para ir para o outro, elas tinham o marcador genético que eles estão estudando e associando ao TDAH. Não existe um marcador biológico para o TDAH, a gente tem uma razão científica para isso, é porque não está ligado a um gene só, é um conjunto de genes e tal. Existe uma razão científica, quem quiser pode pesquisar para entender, mas a questão é o seguinte, os pesquisadores descobriram que essas populações que migravam mais, ou seja, que tinham o ímpeto, de ir para um lugar diferente, que tem esse ímpeto de se mover, tinha mais possibilidade, de acordo com que eles pesquisaram, de que essas pessoas tivessem meio que um TDAH. Eu vou dar o link pro Henrique para vocês lerem o artigo, que explica um pouco melhor do que eu estou explicando, de uma maneira muito leiga. Mas o que eu quero dizer é isso, a hiperatividade, essa dificuldade de concentrar esse ímpeto, por mais que ela traga problemas, ela também pode trazer coisas positivas, e eu acho legal a gente pensar isso. E é muito legal pensar nisso, principalmente numa sociedade hoje, em que cobra que as pessoas se encaixem muito em padrões, é porque a gente fala muito de ser profissional independente, a gente cria a nossa forma de trabalhar. Então, eu já meio que esqueci do que é estar dentro de um mercado, de repente estar dentro de uma empresa em que você tem que se encaixar numas caixinhas. E isso é muito dolorido, Isso também tolhe muitas pessoas que às vezes podem colaborar de uma forma diferente e não conseguem porque não tem essa permissão, digamos assim. Então, numa sociedade que exige que você fique numa caixinha, é bacana lembrar que, tipo assim, cara, que fora da caixinha pode ter caminhos muito bacanas e muito interessantes e muito diferentes e que podem colaborar para a sociedade, para sua vida, de uma forma muito legal. E para fechar, eu tenho 3 dicas. Eu acho que se você acha que você tem TDAH ou conhece alguém que tem TDAH, um livro muito bacana para ler chama Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é psiquiatra e ela mesma tem TDAH. Foi o livro que eu comprei quando a gente começou a estudar essa coisa do meu filho com TDAH e que eu li e que esclareceu muita coisa para mim. Foi muito bacana. E o outro são dois TED Talks, os dois em português, brasileiros. O primeiro é um que é divertidinho, assim, é legal trazer uma leveza também, que é de um cara chamado Haroldo Guimarães, foi um TEDx lá de Fortaleza. Ele tem TDAH e ele conta a experiência dele. Ele hoje é um cara que é advogado, músico, humorista, professor. E... Pouco foco, hein? Um milhão de coisas. O LinkedIn dele deve ser incrível. Eu vou dar uma de Henrique e cantar, que tipo, eu tenho pressa de tanta coisa, me interessa, Tipo, é isso, cara? Essa música é muito TDAH. E o outro, aí é um pouco mais sério, digamos assim, mas eu acho bacana também, é um médico psiquiatra da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele fala de mitos e verdades sobre o TDAH, e ele aborda até essa coisa. Existem algumas conversas, tipo assim, TDAH não existe, é coisa da sociedade ocidental. Então ele aborda esses mitos sobre o TDAH, e ele fala de algumas pesquisas e fatos. Eu acho bem legal entender isso também. E só pra finalizar, o que o Henrique falou, tipo assim, eu não tenho TDAH, não preciso ouvir isso. É que, na verdade, eu acho realmente muito bacana você entender, porque você, no meio criativo, é muito provável que você vai encontrar muita gente com TDAH. É data eu essa informação, tá, gente? Não tem nenhuma data eu nenhuma consistência, tem nenhuma consistência científica. Margem de Mas erro. eu acho que é possível que haja uma correlação entre criatividade profissional independente e TDAH. Então, é possível que você conviva com muitas pessoas assim, e é legal você entender pra saber lidar com essas pessoas, e não saber lidar só aquela coisa, tipo assim, saber lidar com criança chata, né? Não é só isso. Tá, como é que nós vamos fazer esse cara produzir, né? Empatia, é ter empatia, né? Empatia, muito Mas bom. não é saber lidar, tipo, botar uma coleira na pessoa. Mas é porque isso pode, você entendendo certas coisas, você pode gerar parcerias que podem ser muito bacanas, porque vocês podem se complementar, né? Uma pessoa que, de repente, tem uma boa capacidade de concentração, uma pessoa que não tem uma capacidade de concentração tão legal, talvez outras coisas se juntem, e você pode se gerar uma parceria muito bacana. Com Uma pessoa certeza. tem muitas ideias e as outras têm uma excelente capacidade de execução. Tá aí uma parceria que pode funcionar muito bem. E, mais uma vez, obrigada, Henrique, por me convidar, pela oportunidade de falar desse assunto também, que é tão recente na minha vida, e convidar o pessoal a ler as minhas maluquices nas cartas criativas
criativas para otimistas incuráveis. Eu falo, às vezes, de empreendedorismo, às vezes eu falo de gestão de marca, falo de coisas criativas. Às vezes fica um pouquinho pessoal, mas não é um blog, realmente voltado para essa coisa de gestão de marcas e criação. E o meu site, www.danilinho.com.br. É isso. Falei muito. Muito bem. Amarrou muito bem. Vai lá, Matheus, tudo contigo, meu velho. Ai, cara, é muito difícil falar sobre esse assunto, é muito difícil se abrir, mas tem seus méritos aí, né? Bom, o meu conselho pra galera, infelizmente, eu tinha algumas ideias, alguns livros pra indicar, filmes, mas esqueci tudo porque eu tenho TDAH, não é mesmo? Então, a minha única dica... Tinha que anotar, Matheus! Pô, tá lá no Trello, Matheus, abre o Trello aí. Eu vou te dizer o meu segredo. O livro tá na minha frente pra eu lembrar o nome da autora e os links estão abertos aqui pra eu me lembrar também, senão eu esqueço. Gente, eu não tenho nada, não. Esse filme, esse documentário do Netflix, que é o Take Your Pills, né? Isso, exato, esse aí. É muito legal, é muito bom. Tipo, eu me identifiquei bastante, assim, com alguns personagens ali. E vale a pena ver, vale a pena a gente se inteirar. E mesmo que, pô, eu acho que eu tenho, ou eu acho que isso é tudo frescura. Mesmo depois desse programa, você acha que é tudo frescura? Cara, eu acho que ainda assim vale a gente pensar que existem pessoas diferentes da gente ao nosso redor. A gente tem que não só respeitar, mas compreendê-las para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Para que a gente consiga ter um trabalho melhor e etc. Então, a minha dica para você, se você acha que você tem TDAH, se você se identificou, se você tá pensando agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Quase chorando. Não deve ter chegado até o final do podcast, eu acho. Levantou pra fazer outra coisa. Desculpa, eu vou tratar o assunto com seriedade. Daqui pra frente eu vou tratar com seriedade. Assim. O primeiro passo que você tem que dar é a aceitação e você entender que você está nessa condição. Mesmo que seja dolorido, com o tempo você vai se habituar, né? E procurem um profissional, pelo amor de Deus. Não se automediquem, não use drogas. Vocês podem encontrar meu trabalho aqui na capa do podcast. Muito legais, por sinal. Não quero ver a capa desse, hein? Vai ser maneiro, hein? Eu vou tentar caprichar, porque todas que eu participo, eu capricho na capa. Você pode me encontrar nas redes sociais como Thunder Rocket, em todas, tá? Thunder Rocket sem o R. Thunder de trovão e Rockets de foguete, junta tudo, é isso aí. Eu posso dar aquele jabá, Henrique? Claro, fica à vontade, cara. Então, e pra data desse podcast, eu acredito que já estará no ar a lojinha da Thunder, finalmente. Olha aí. Pediram Olha aí. Vou começar devagar, tá, gente? Porque eu sou um só, mas vai ter pôster, pin, adesivos, coisas que são mais fáceis de mandar pelo correio. E espero que vocês gostem. Então entrem lá em thunderrockets.com e lá, logo de cara, você já vai ser indicado pra loja, tá? É isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Henrique. Foi muito legal. Espero poder ajudar pessoas com isso. Eu tô lá no grupo do aparelho elétrico, então se você quiser conversar, tiver alguma dúvida, quiser, Matheus, sei lá, eu não sou médico, né, mas eu posso te indicar algumas coisas que eu fiz e que deu certo, sem problema nenhum. É isso aí. Olha aí, muito bonito. Valeu, Dani, valeu, Matheus. A gente segue se falando aí. Abração. E esse então foi o episódio número 56 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Você tem TDAH? Como lida com isso no ambiente de trabalho? Conta pra gente nos comentários do blog ou manda uma mensagem de áudio na nossa fanpage no Facebook e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as curiosidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Fale com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. E faça parte do nosso grupo secreto no Facebook. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e até mais. A gente vai focar no assunto logo após os comentários e recados da direção. Será? Começou bem.
Desculpa. Muito bom. Ai, como é que é o nome daquele, gente? Aquele francês que é o gordão. Nossa senhora. Ah, Não consigo me lembrar, ó. Também. Asterix e Obelix. Asterix. Isso. Asterix, Tem aquela- TDAH isso. Então, faz uma coisa de TDAH. Não é nome isso. Tá perdido no meio do cérebro aqui. Falar, Oi? a gente tinha que ser que nem alemão, não precisa ter nome, é só você falar uma letra e já era. Eu já sei quem é. Eu sinto que eu tenho essa. Ah, já esqueci o que eu tava falando.